tarde a todos. Bom, inicialmente agradecer a presença de todos os nossos painelistas, né? Então, seguindo nosso protocolo previsto aqui, então eu queria agradecer primeiro Milton, Bruna, Guilherme pela presença de vocês, pela disponibilidade de compartilhar os conhecimentos com todos. Eu serei o moderador desse painel. E, bom, vamos começar então pelas apresentações de cada um de vocês, né, para termos o nosso conteúdo principal, para depois fazermos um debate. Então, vamos iniciar então com o Milton, para falar de Brand Equity na saúde, né? Então, a palavra é contigo. Olá, boa tarde a todos. É um prazer aqui, é uma honra estar aqui com vocês, esse evento, agradecer o convite da ACM. Meu nome é André, eu sou fundador da Du Open Design. A Du nasceu lá em 2005 dentro da incubadora de empresas do Parque Tech, São Carlos, São Paulo. E a ideia inicialmente era a inovação voltada para embalagens, né? E com o tempo, passar do tempo, a gente acabou desenvolvendo outras facetas dentro do design estratégico, e uma delas foi o assunto que a gente resolveu trazer com o convite lá da Janine, foi o Brand Equity, que era justamente tentar em 15 minutos, ou melhor, 10 minutos, se fosse possível, falar um pouquinho sobre o valor da marca, ou melhor, o valor atribuído a marca, produtos e serviços, né, através de ações da marca. Acho que é basicamente isso. Muito bem. Vou convidar então a Bruna para fazer a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal aqui que está dividindo essa mesa também. É um grande prazer estar aqui. Espero que eu possa contribuir aí com o conhecimento de vocês e principalmente com a prática. Eu sou CEO na eSaúde Marketing, que é uma agência com mais de uma década de experiência no marketing digital focado na área da saúde. Então, daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais. Boa tarde. Boa tarde, Milton, Marcos, Bruna, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, sou advogado, atuo na área da saúde, responsabilidade civil médica, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Vou tratar da publicidade médica nos aspectos jurídicos, trazer algumas questões, alguns aspectos que podem interessar para aqueles que são da área da saúde. Muito bem. Então, Milton, conta para nós o que é o Brand Equity, como se aplica na saúde. Temos uma apresentação aqui, temos um passador também de slides. O passador acho que está aqui em cima. Vamos lá, então. Muito bem. Tá bom? Muito bem. Então, para passar o botão, esse verde aqui. Isso. Isso. Não, acho que consegui pegar. Tá bom, vai conseguir. Então, assim, como eu falei, a ideia era que a gente aproveitasse esses 10 minutos, na verdade, né, para trazer para vocês alguma coisa que pudesse ser utilizado já num amanhã muito próximo, a curto prazo, talvez até semana que vem. A ideia também, apesar de estar focado nossa palestra, né, esse painel, para o marketing voltado à área de saúde, ele pode ser compreendido desde o desenvolvimento de um produto, ele pode ser desenvolvido também para o desenvolvimento de qualquer outro negócio. Eu acho que quando a gente fala em brand equity, ou valor da marca, uma das palavras que são uma das palavras mais interessantes é a desejabilidade. Falar um pouquinho realmente de gerar emoção, desejo. Deixa eu passar aqui para a gente. E uma das formas da gente gerar desejabilidade, uma das maneiras da gente conseguir fazer isso, pulando muito, porque se a gente for olhar o marketing, principalmente o brand equity, ele é muito extenso, e o design estratégico se utiliza de algumas ferramentas, como o design thinking, e uma delas, indo direto, são os pontos de contato dentro do seu negócio. Então vamos lá, ficou um pouco talvez embaraçado, mas eu vou tentar desenrolar isso.
dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, seja ela uma clínica, um hospital, um consultório, a gente tem sempre o cliente lendo toda a sua marca, todas as suas ações em frações de segundo, né? A gente pode dizer até que por volta de 3 a 7 segundos. Então ele está utilizando todos os seus sentidos, inclusive a própria intuição, para fazer uma sinestesia que vai provavelmente gerar em 10 segundos, 7 segundos, um resultado dizendo se aquilo, sim, ok, é positivo, se aquilo não alcançou o resultado esperado, se ficou aquém, né, alguma coisa nesse sentido. Se a gente pegar, por exemplo, uma clínica, se a gente pudesse fatiar essa experiência do cliente, do paciente, durante 3 momentos nessa clínica, e que esses momentos fossem a sua estrutura física, o próprio profissional médico e o próprio branding ou conceito, ou melhor, vamos lá, vai ficar mais fácil. O próprio ponto de contato referente às ações, deve ter um erro ali, acho que na hora de passar, as ações on e off. Então, por exemplo, quando eu tenho a minha papelaria, o meu site, as minhas mídias sociais, toda a minha comunicação, meus posts nas redes sociais, os blogs, as notícias sobre a minha empresa, todos os materiais como newsletter, canais de vídeo, e possibilidades como acesso ao prontuário digital, né, mensagens de pós feitas diretamente pela clínica. Todos esses são pontos de contato de uma experiência online, né? Agora eu me achei aqui. Dentro disso, a gente tem também a estrutura física, ou seja, os pontos de contato durante a minha consulta presencial. A chegada, a recepção, a espera, o atendimento, a saída e um pós-vendas também. Né? Se a gente fosse analisar de uma forma muito breve, desde a hora que eu entro na empresa, né, chego na empresa a escolha da empresa pelo endereço, a escolha de um endereço, o estacionamento, os elevadores, a acessibilidade, fachada, sinalização, né, projeto de interiores, o branding, a sustentabilidade aplicada em algumas peças, em algumas ações. E aí eu entro para outros assuntos, como, por exemplo, na recepção, a forma como aquilo acontece, o sorriso, a dedicação, o tom de voz, cordialidade. Muitas vezes é muito comum, por exemplo, eu ligo para uma clínica, peço um endereço e muitas vezes ali tinha a grande chance da clínica enviar pelo WhatsApp, por exemplo, um manifesto onde eu pudesse explicar um pouco, contar um pouco dos meus valores, da minha história, apresentar um pouco da minha equipe, e às vezes isso acaba passando batido, né? A gente acaba não aproveitando essa oportunidade. E também na consulta médica, sobre a própria empatia, a dedicação, o currículo, o tempo de consulta e o pós. Né? Então, só para a gente voltar um pouquinho, a gente está falando do valor da marca e a gente está falando sobre pontos que em cada uma das áreas eu consigo modificar, aumentar, gerar um valor maior para a percepção do usuário. Né? Então, quando eu falo do profissional, do name, do próprio médico, eu estou falando do Insta, por exemplo, atendimento, carisma, dedicação, as matérias que possivelmente ele possa ter, algumas matérias de periódicos, seu currículo, prêmios, alguns pontos que de fato eu consiga fazer uma pesquisa sobre aquele determinado profissional para poder, claro, escolher por aquela marca ou para aquela empresa. É importante, acho que assim, eu quis destacar que a gente está falando que normalmente ações de marketing, por isso que eu acho importante essa ideia de você falar do contato com a marca, os pontos de contato com a marca. Porque muitas vezes eu tenho 10 segundos de contato de forma online e eu vou ter uma sequência de 2 horas, até 3 horas, exagerando um pouco, no presencial, no consultório. E é aqui que eu fixo, aqui que eu gero uma emoção, aqui onde a sinestesia ela acontece de uma forma mais intensa e a chance de uma fixação de marca, a chance de gerar um valor para a marca
as indicações começam nesse patamar, né? E finaliza normalmente uma consulta com um aperto de mãos, um sorriso no olhar, enfim. Milton, só desculpa, se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone, tá é baixinho. porque com o fone, né, a gente precisa. Tá, vamos lá, obrigado. tá bom, obrigado. Então, aqui perdeu totalmente, mas basicamente o que eu queria é um guia do que a gente está conversando. Então, o que é o importante? A gente pedir para si entregar um cubo, é um cubo que a gente deixou ele aberto. A ideia é que, claro, durante a palestra, agora sim eu estou com retorno, agora estão me ouvindo. Obrigado. A ideia é que que vocês pudessem ter um QR Code, né, onde a gente deixou ali a possibilidade de desenvolver um mapa. Aqui trocou totalmente, mas vamos lá, vamos tentar desmistificar isso aqui. Aqui eu tenho um médico, tá? Aqui eu tenho diversos pontos de contato e a gente tentou fazer com que, dependendo do tamanho dessa esfera, é o tamanho, a importância desse ponto de contato. Tá, André, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que se você escolher alguns pontos de contato dentro da tua empresa, seja uma clínica, hospital, um laboratório, um consultório, e você consegue, com menor esforço, com menor investimento, você consegue um excelente resultado, né? Um esforço menor de um lado e um retorno muito maior do outro, né? E essa que é a ideia de trabalhar, talvez, com pontos ótimos, né? Aqui eu já pulei um pouquinho, já adiantou bastante, mas vamos lá. Aqui é para contar um pouquinho quando isso é feito. Então, em alguns projetos que tem a ver mais com o design, aí no caso, a gente acabou aplicando essa ideia do ponto ótimo, onde seria o ponto de contato, escolher dentre os pontos de contato aquele momento no processo do produto onde seria o ideal para a gente investir. Em alguns momentos, a embalagem foi o mais interessante, em alguns momentos, o desenvolvimento de um determinado stand para uma determinada feira daquela empresa, em alguns momentos, o desenvolvimento do próprio design de produto, e em todos eles existe uma história, uma metodologia perpassando justamente isso que eu estou repassando para vocês, né? O mínimo de esforço para a gente alcançar uma inovação, alcançar um resultado, né, bacana. E é isso, é basicamente isso. Obrigado. Obrigado, Milton, pela tua apresentação. Bom, vou passar a palavra, então, à Bruna, vai falar sobre marketing digital na saúde e tendências para 2023. Vamos esperar a apresentação da Bruna na tela, né? Muito bem, já está lá, Bruna, a palavra é sua. Obrigada. Então, pessoal, falar um pouquinho aqui sobre as tendências para 2023. Acho que talvez alguns de vocês tenham visto que aconteceu um dos maiores eventos aí de marketing digital na semana passada, que foi o RD Summit. Então, um pouco dessa apresentação está baseada também nos insights que foram coletados nesse evento. Então, bom, eu já me apresentei, né? Eu sou CEO da eSaúde. A eSaúde é uma agência de marketing especializada na área da saúde. E a gente segue diversos métodos, né? E metodologias, né? Princípios, práticas, para que a gente possa trabalhar esse marketing da forma mais ética possível e também da maneira mais eficaz que a gente pode também desenvolver para gerar resultados. Bom, então, marketing digital em saúde. Então, eu gosto de começar, né, as conversas com conceitos, porque muitas vezes a gente não sabe do que a gente está falando. Então, existem muitos equívocos no entendimento do marketing digital, na saúde, inclusive, né? Um deles, né, é entender que marketing digital é post para Instagram. Isso é uma das coisas mais comuns que a gente vê, né? Então, profissionais da área da saúde, né, gestores, que vêm nos solicitar um orçamento, algo assim, falam assim, eu quero publicações no Instagram. É isso que eu quero, não quero mais nada. Então, o marketing digital na saúde, ele não é apenas isso. Também, o outro equívoco é entender que é uma estratégia que dá resultados em um curto período de tempo.
né? Como toda estratégia, a gente precisa de um tempo de amadurecimento, um tempo de maturação dessa estratégia. Então, não dá resultados em um mês. E também que resolve o problema do faturamento, por exemplo, da clínica ou de posicionamento, sozinho, sem o auxílio de outras áreas da gestão e da estratégia. Também não é correto a gente compreender dessa forma. Então, de uma maneira muito simplificada, uma definição do marketing é o conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do cliente. Quando a gente está falando do marketing digital, ferramentas e atividades digitais para atender ao paciente. E a gente pode ter vários objetivos com a estratégia. A gente pode ter o objetivo de aumentar a visibilidade, aumentar a autoridade, despertar o interesse da população ou do potencial paciente ou do próprio paciente para os cuidados em saúde, esclarecer sobre prevenção, sobre sintomas, sobre tratamentos, educar e se relacionar também com a sociedade como um todo, com o público interessado nos serviços ou com o próprio paciente. E para a gente compreender um pouquinho da integração do marketing com as outras estratégias, eu trouxe aqui o funil de vendas, e o funil da jornada, na verdade, do paciente, do consumidor. Então, a gente tem diversas etapas, uma etapa de conhecimento mais ampla, que essa pessoa está buscando informações mais gerais, uma etapa de interesse em que essa pessoa desperta o interesse pelo serviço, né, pelo tratamento, uma etapa de decisão em que ele está optando por diversos fornecedores, né, e vai escolher quem vai tratar da sua saúde, no caso, uma etapa de compra, que é a efetivação dessa decisão, né, para esse público decisório que decidiu, e uma etapa de fidelização também, que daí é a continuidade do funil, né, que às vezes o funil para ali, mas, na verdade, né, a gente tem essa continuação, que é a etapa de fidelização. Então, para todas essas etapas, o marketing ele não trabalha sozinho. Ele vai trabalhar diretamente com a área de vendas, especialmente na etapa de compra. Então, você pode ter uma estratégia, por exemplo, de marketing digital que vai atrair uma série de interessados e você acabar com a estratégia nessa etapa, porque a área de vendas, né, ou a área de atendimento a esse potencial paciente não está bem preparada para receber esse movimento, né, esse volume. Também a área financeira, então, se você não tem uma boa estrutura financeira de precificação dos seus serviços, isso também pode ser algo que pode, inclusive, ser prejudicial à sua organização. Estratégia, a gente não tem como falar de marketing sem pensar na estratégia global. E a experiência do paciente. Se um paciente, né, aqui a gente falou bastante da experiência do paciente, se o paciente ele não tem uma boa experiência, ele vai fazer um marketing muito negativo, inclusive agora com todo mundo sabe, né? No digital, um comentário negativo ele se propaga muito rapidamente e pode ser extremamente negativo para a sua marca. Bom, então, só para contextualizar isso, e agora, quais são as tendências, né? O que aconteceu, na verdade, em 2022, 2021, de movimentações no contexto digital? Então, bom, a gente tem uma população extremamente integrada com acesso à internet, né? Então, 77% da população brasileira tem acesso à internet, por incrível que pareça. E a gente tem 104%, né, a relação com a população de conexões de internet, né, móveis de celulares. Né? Muitas vezes a pessoa tem mais de uma, né, por isso que excedeu 100%. Mas são 224 milhões de conexões móveis de celular. E 171 milhões de contas ativas de mídias sociais também. Isso significa quase 80% da população, né, com mídias sociais. Tempo de uso, né, por mídia também, dados mais recentes aí de 2022. 10 horas, mais de 10 horas conectados à internet, essa é a média do brasileiro. Então, isso cresceu de 2021 para 2020 para 2021, 11 minutos. 4 horas
assistindo TV, isso significa streaming também, né? E a TV convencional cresceu um pouquinho também. 3 horas e 41 usando as mídias sociais, né? Estável. E 3 horas e 21 lendo notícias, né? Online e impressas, cresceu também, 8 minutos. E 1 hora e 6 ouvindo podcasts. Tinham outros indicadores, mas eu peguei esse do podcast também, porque ele cresceu bastante, ele cresceu muito, 15 minutos, né, de tempo de um ano para outro. E aqui as principais razões, né, para acessar a internet. Então, o principal, né, motivo para acesso à internet é a busca de informação. E de uma maneira mais específica para a área da saúde, a gente vê lá com 47%, né, busca por questões de saúde, produtos de saúde. Então, também com bastante destaque o tema e a área da saúde. Para as mídias sociais, que têm um perfil um pouco mais de relacionamento, como é a própria natureza desse tipo de ferramenta, a gente tem a principal lá, relacionamento, né, com família, com amigos, mas a gente também tem a busca ativa por serviços, né, por compras, né, com busca de conteúdo também. Então, isso também é uma tendência dentro das mídias sociais, né, além do relacionamento, como todos nós bem sabemos, porque quando a gente navega numa mídia social, a gente, de certa forma, é bombardeado por anúncios, né, e por informações relativas a serviços. Olha só, aqui são as plataformas no Brasil com maior uso. O WhatsApp disparado, né, é o principal que é considerado, né, uma mídia social, seguido de Instagram, Facebook, e o Facebook não morreu, né? Muita gente fala assim, não, o Facebook, né, morreu, e a gente tem visto tendências, né, do desenvolvimento, inclusive do crescimento do Facebook. TikTok, que é a tendência do momento também, e o Facebook Messenger, né, também. Então, essas são as principais. E tempo de uso por mês nas mídias sociais. Então, Instagram, quase 30 horas de uso por mês, por pessoa média do brasileiro, seguido de YouTube, com 23 horas por mês. Lembrando que o YouTube está integrado com o Google, né? Então, é mais uma potência. E o TikTok ali também cresceu 44% de um ano para outro, com 20 horas de consumo mês, né? E Instagram, por sua vez, 15 horas e Facebook, 13 horas. Então, isso já vai demonstrando algumas tendências aí que a gente pode perceber. Aqui, os sites mais acessados em 2021, período total, pela população brasileira. O Google foi o site mais acessado. O tempo médio de visita é de 10 minutos. Né? Então, 10 minutos a pessoa fica, em média, acessando, né? E dentro desse site, seguido de YouTube, 22 minutos a média, e Facebook, né? E os demais. Bom, então eu quis mostrar vocês já devem ter feito na cabeça de vocês quais são as tendências, né, baseado nesses dados que se passaram, mas aqui eu vou tentar trazer um pouco também do que a gente tem visto na prática. Então, primeiro de tudo, né, a gente percebe que o marketing digital ele tem ganho um momento de maturidade. Então, veio tudo era um pouco muito novo, né? Apesar de não ser novo, a pandemia, como a gente sabe, intensificou esse movimento de digitalização, né, de todo mundo lá, e as marcas, as empresas começaram a querer estar mais presentes também. Então, todo mundo foi fazendo meio aleatoriamente, né? Foram desenvolvendo estratégias sem pensar muito. E agora eu vejo que é o momento da gente pensar o marketing e o marketing digital na área da saúde de uma maneira mais estratégica. Então, a tendência é marketing associado com estratégia. Então, o marketing como uma peça de desenvolvimento dos negócios. Por exemplo, na e-saúde, a primeira interação que a gente faz com um projeto novo, com um cliente,
é uma modelagem de negócios, para a gente entender o negócio como um todo e entender como o marketing vai apoiar nessa estratégia global. Outro ponto que a gente gosta de sempre colocar dentro dos nossos projetos é o entendimento do porquê. O que a gente quer com a estratégia digital, o que a gente quer com o marketing e o que a gente quer com o nosso negócio também. Então, as duas coisas têm que estar totalmente alinhadas, né, e a gente precisa dessa clareza também do porquê. E uma coisa que se falou muito, por exemplo, no RD Summit, né, e a gente já trabalha com isso também, a importância da informação. Hoje a gente tem dos dados, né? Então, a gente tem muitos dados e a gente precisa tomar decisão baseado em dados. Então, toda estratégia ela precisa ter indicadores de sucesso. Quais são os indicadores que vão nortear se eu tive sucesso com essa estratégia, com esse objetivo que eu defini para o meu negócio e para o marketing, se deu certo ou se não deu certo, né? O que eu vou usar como avaliador. E também analisar toda a integração entre as áreas, para ver se não tem um funil, ou, na verdade, um ralo aberto do meu esforço no marketing digital. Então, se eu quero atrair mais pacientes para a minha organização, por exemplo, eu preciso saber se a equipe de recepção, a equipe de atendimento, se está tudo alinhado e se está funcionando bem. Outra tendência, que isso foi falado bastante também, é a importância da comunicação por mensagens, né? Então, é o marketing conversacional, né? Um nome diferente assim, que é a tendência do WhatsApp, também o Telegram tem aparecido, né, numa crescente, entre outros, né, aí vão entrar os chatbots também, que foram mencionados na outra apresentação, e isso precisa ser bem feito, né? Eu acho que se alguém aqui tem uma instituição de saúde, trabalha, gestor, ou não, né, porque também a gente já sabe o inferno que é o WhatsApp, se você não tem uma solução bem pensada para recepcionar esses contatos. Isso pode gerar um transtorno enorme para uma organização, né? Então, o chatbot, inclusive, para o WhatsApp, né, pode ser muito bem feito, né, como talvez vocês tenham experiências legais, né, boas, de empresas que estruturam bem isso, para que a gente leve, então, esse paciente ou esse interessado no serviço para um ser humano, no fim das contas, né? Por isso que humanizado, né? Então, não é mentira, porque é humanizado mesmo, mas a gente pode pular diversas etapas através dessas automações. O marketing digital centrado no paciente, então isso não é novo, mas isso não é aquela coisa que nunca sai de moda, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, tendência para 2023 também, a gente pensar na estratégia com o foco no paciente. Isso dá certo, né? Então, trabalhar muito bem, de uma maneira muito bem estruturada, os conteúdos, né, para todas as etapas, né? Desde promoção de saúde, prevenção de saúde, sintomas, tratamentos, as características do seu serviço, o que diferencia o seu serviço de outro serviço, e não é falar assim, o meu serviço é o melhor, né? Porque eu já sei que vai vir o pessoal da área jurídica depois, né? Vai falar que não pode, e não é isso, mas é esclarecer justamente o que é o seu serviço e qual é a natureza dele, né? Qual é a característica dele. E, muito importante também, para a gente não esquecer a etapa de fidelização, conteúdo para o paciente, né? De uma maneira que isso possa auxiliar no tratamento da área da saúde. Então, nada impede de que uma clínica envie um vídeo explicando sobre o tratamento ou sobre uma cirurgia, por exemplo, para um paciente antes dele executar esse procedimento ou essa cirurgia, o que vai, inclusive, otimizar o tempo de atendimento do médico ou do profissional da saúde. E a grande tendência, né, que a gente tem visto, todas as plataformas têm se ajustado para entregar melhor e mais conteúdos de tipo vídeo. Então, vídeo, né? Essa é a tendência. As pessoas elas querem consumir
vídeos, elas não querem ler coisas muito demoradas, elas querem que seja direto ao ponto. Uma das vantagens do vídeo na saúde é justamente a humanização também desse conteúdo. Então, a gente consegue trazer o profissional de saúde para perto desse paciente, gerando uma proximidade, o que é muito bom. Outro fator é o uso do YouTube, que a gente viu lá, os números são super expressivos, e isso potencializa a estratégia nos buscadores, que é o buscador do Google. E, todas as outras mídias, elas entram de carona ali, Instagram, Facebook, TikTok, com vídeo em destaque. O podcast a gente não pode esquecer, e o podcast é bem interessante, a gente fazer uma estratégia de podcast sem vídeo, né, que a gente dissemine para os diversos streamings de podcast, e que, inclusive, tem inserido vídeo. Não sei se algum de vocês já consumiu aqui, Spotify, por exemplo, com o vídeo, né, podcast em vídeo. E, para finalizar, né, a gente nunca esquecer do básico bem feito. Então, se não dá para fazer um monte de coisa, né? Quero conta no TikTok, agora que é tendência, tem que estar no TikTok, tem que estar em todas as mídias. Não, o mais importante é que a gente faça o básico bem feito. Básico bem feito, o que seria o básico bem feito, né? Eu gosto muito dessa filosofia, né? Menos é mais. E isso significa que a gente precisa, em primeiro lugar, saber o porquê, né? Objetivo, indicadores, estratégias bem desenhadas e execução, porque também às vezes fica só nas ideias, né? Então, execução, boa identidade visual, uma boa apresentação, um bom site, de preferência com blog, para que a gente possa se posicionar dentro do Google. Mídias sociais, começando ali pelo Instagram, né, o Facebook, o YouTube. Constância nas publicações, isso é fundamental. E boa recepção ao interessado e ao paciente, tanto remoto, né, como já foi falado também, quanto no ambiente presencial, sem contar, né, a boa experiência como um todo, né, e uma preocupação e um acompanhamento constante do feedback do paciente. Bom, gente, era isso que eu preparei, né, para falar um pouquinho sobre as tendências. Espero que possa apoiar aí nas estratégias de vocês, e fico à disposição também se alguém quiser fazer um contato, fiquem à vontade. Obrigada. Obrigado, Bruna. Muito bom conteúdo. Agora, seguindo, né, falamos do que fazer, como divulgar. Nós teremos agora a fala do Guilherme, falando de aspectos jurídicos da publicidade médica. Afinal de contas, trata-se de um setor sensível, né? E quando se fala de comunicação, eu sei que provavelmente ele vai abordar, temos também que cuidar dos dados, das informações que estão sendo trabalhadas. Então, vamos só aguardar a apresentação do Guilherme vir aqui para a nossa tela. Vamos lá, guardamos um pouquinho. Nosso pessoal técnico já está colocando a palestra aqui. Muito bem, Guilherme, a palavra é sua. Obrigado. Bom, quando a gente trata de publicidade e direito, já aparecem, como a Bruna mencionou, algumas diferenças de percepção. O advogado ou o jurista, ele é sempre visto como aquele que vem trazer o não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E, de fato, a percepção do direito ou em relação à publicidade médica, mais especificamente, ela já aparece em algumas discussões que colocam no direito que sequer se pode falar em publicidade médica. No direito é muito comum se distinguir essas duas coisas, a publicidade da propaganda. A publicidade, ela teria aquela finalidade venal, a publicidade, ela teria o fim de levar ao conhecimento dos potenciais clientes, consumidores, os produtos e serviços, para que esses produtos e serviços sejam, ao final, consumidos. Então, o escopo final é o econômico, é o financeiro. Isso, para o direito, seria a publicidade. A propaganda, por outro lado, ela teria outras finalidades que não, especificamente, aquela econômica. Por isso se fala em propaganda política, ela não tem finalidade econômica. E, a partir dessa distinção, muitos que estudam
a publicidade médica ou a propaganda médica dizem rigorosamente para a concepção legislativa, a concepção normativa vigente aqui no Brasil, não haveria publicidade médica, e sim propaganda médica, porque, segundo a disciplina do Conselho Federal de Medicina, o que deve vir à frente é o caráter educacional e informacional. E aqui já aparece o grande problema dessa temática da publicidade médica. Eu vou continuar falando publicidade médica mesmo assim, porque nós temos uma disciplina normativa que ela é muito contrária ao que na maioria das vezes se busca, que é de fato angariar clientes, conseguir aumentar a venda de produtos e serviços. E o que a disciplina do Conselho Federal de Medicina, ao final e ao cabo, quer é evitar o chamado sensacionalismo, a autopromoção e a mercantilização da atividade médica. Essas são 3 palavras que aparecem muito quando se fala em publicidade médica. A publicidade médica ela não pode flertar com o sensacionalismo, com a autopromoção e a mercantilização. E isso traz um cenário de insegurança. E, no final das contas, eu acho que é isso que se procura, né? É trazer um pouco de segurança num cenário de uma espécie de conflito. Por que um conflito? Na área da saúde, mais especificamente na medicina, se percebe nas últimas décadas, ou nos últimos anos, um crescimento muito significativo do número de faculdades, um aumento crescente da competição na área da saúde e, por outro lado, também uma maior importância das redes sociais para a difusão ou a informação do paciente. A publicidade médica ela acaba se tornando cada vez mais importante, mas, por outro lado, o médico ou aqueles que trabalham na área da saúde, eles se sentem, de alguma forma, restringidos por uma disciplina que é extremamente rigorosa. Então, qual seria, então, o principal objetivo dessa rápida fala sobre esse assunto da publicidade médica e o direito? Tentar não falar o que é ou o que não é possível se fazer, mas, basicamente, indicar ou mostrar algumas diretrizes ou os caminhos para se identificar o que é ou não é possível, o que é ou não é lícito se fazer, que é algo, no geral, muito simples, compreender alguns procedimentos para as decisões que são tomadas envolvendo o direito e a publicidade médica e também indicar alguns principais riscos. Com esses 3 aspectos, acho que fica muito mais seguro e aquele que se preocupa com eventual responsabilização por conta de algum desvio na publicidade médica vai se sentir mais tranquilo para tomar as suas decisões. Em termos do que se pode ou que não se pode fazer em termos de publicidade médica, 99% dos casos é muito simples identificar o que é possível fazer. Nós temos uma disciplina legal e normativa muito clara. Esse seria um documento, vamos dizer assim, base sobre o que se pode ou não se pode fazer na publicidade médica. Não vamos aqui ler os dispositivos, a finalidade é mais mostrar para que cada um, quando necessitar, possa encontrar essas informações. É um decreto-lei já bem antigo, de 1942. Aqui, também no Código de Ética Médica, nesses artigos 111 a 117, encontramos muitas daquelas regras que estabelecem limites para a atuação na publicidade médica. E, por fim, o documento central, no qual se consegue encontrar quase todas as regras, é essa resolução do Conselho Federal de Medicina de 2011, que sofreu modificação em 2015 2 vezes, e que traz as regras sobre publicidade médica. Eu destaquei um único dispositivo para mencionar alguns aspectos relativos a ele. O que eu acho importante mencionar, de modo geral, saber o que é ou o que não é possível se fazer em termos de publicidade médica é muito simples. Com uma simples leitura desses 3 documentos que eu acabei de mencionar, em especial a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2011, se consegue facilmente identificar se aquela peça publicitária ou qualquer outra publicação relacionada à atividade médica é ou não lícita, se fere ou não os ditames éticos. Não há grande problema quanto a isso. E se houver
alguma espécie de dúvida daquele que deseja tomar algum passo no sentido de dar publicização a alguma ideia ou algum conteúdo, os conselhos regionais de medicina, todos eles dispõem do chamado CODAME. CODAME ele é um órgão de divulgação de assuntos médicos. Aqui em Santa Catarina, se digitar CODAME no Google, vocês vão chegar a um link e, no caso de dúvida, é possível fazer uma consulta e o CODAME te dá essa resposta. Então, em termos do que se pode ou não se pode fazer, eu diria que não é tão problemático. Aparecem algumas dúvidas, mas há sempre a possibilidade de se formular essa consulta ao CODAME. Em relação a esse artigo 13 da resolução de 2011, ele algumas vezes é muito destacado na mídia, em razão de uma possível vedação, né, à publicação do selfie. Se falou muitas vezes que o médico ele não poderia publicar selfie, não é isso exatamente o que determina essa resolução. O que se vedam são aqueles selfies ou autorretratos que caracterizam sensacionalismo, autopromoção, concorrência desleal. E o modelo seria o médico que realiza um procedimento e tira um selfie e atrás ao fundo do seu paciente em recuperação, ainda que não apareça a figura dele, mas seria um selfie, vamos dizer assim, sensacionalista. De qualquer modo, o que nós temos é um regulamento relativamente claro quanto às hipóteses em que se pode ou não fazer alguns atos, e qualquer um pode consultar essas normas. Quanto ao aspecto procedimental, é um aspecto também importante e que pode trazer segurança. Na eventual violação dessas regras éticas sobre a publicidade médica, é possível que o Conselho Regional de Medicina ele instaure uma sindicância ou um procedimento ético profissional. Esses procedimentos, eles raramente, muito raramente, levam a alguma aplicação de uma pena grave. Por quê? Porque a própria legislação ela estabelece uma espécie de gradação que se inicia desde uma simples advertência privada até a cassação do registro. E o que nós percebemos é que são raras, são poucas as hipóteses em que, ao final, há a cassação do registro do médico. E mesmo quando há essa cassação, existe a possibilidade de controle judicial dessa decisão. E, basicamente, o que os tribunais vêm fazendo é o seguinte: eles analisam se a decisão do Conselho Regional de Medicina respeitou essa gradação. Se primeiro houve um caso de advertência, depois uma advertência pública, depois uma censura pública, até, ao final, se chegar a uma decisão de cassação ou proibição do exercício da medicina. Eu cito um caso concreto, em que se o judiciário reconheceu que o conselho poderia sim cassar o registro de um médico que constantemente participava de entrevistas em revistas. A última delas foi uma reportagem com esse título, né, Turbine seu derrière, gluteoplastia de aumento. E ele alegava que ele deu uma simples entrevista e não tinha conhecimento de que a revista faria uma publicação de conteúdo sensacionalista, só que ao longo de todo o seu histórico haviam vários procedimentos muito semelhantes, todos com aplicações de advertência. Foi um conjunto de decisões que, ao final, levou à aplicação dessa pena máxima que foi reconhecida, no caso, pelo judiciário. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que um eventual desvio, uma eventual falha quanto à publicidade médica, ela não vai levar necessariamente à aplicação de uma pena. É o conjunto da obra que acaba pesando muito para uma punição mais severa. Um outro aspecto que talvez mereça um maior destaque, foge um pouco dos conselhos regionais de medicina e acaba caindo nos ministérios públicos estaduais. Nesses últimos anos, apareceram com alguma frequência situações como a seguinte: empresas da área de saúde violam determinadas regras de publicidade médica, mais especificamente, anunciam que seus médicos são especialistas em determinadas áreas, mas os médicos de fato não o são,
ou são especialistas, dispõem de títulos acadêmicos na área, mas são títulos não reconhecidos pelo Conselho Regional de Medicina. O Ministério Público ajuiza, então, a ação civil pública contra a empresa da área de saúde, a clínica, o hospital, etc., pede a sua condenação e, ao final, consegue, inclusive, a condenação por aquilo que se chama no direito de dano moral coletivo, que é um aspecto muito importante para ser levado em consideração. Imagino que nem todos devam saber o que é o chamado dano moral coletivo. É uma figura que ela não é muito antiga no nosso direito, ela surgiu nessas últimas décadas, ela acaba servindo como uma espécie de punição, e ela pode ser relativamente frequente na área da saúde, em especial quando o Ministério Público identifica que alguma prática, pode ser uma prática de publicidade médica, traz algum risco à saúde pública. Nesse caso, é preciso ter muita atenção quanto a eventual desvio, porque um eventual desvio que possa, na visão do Ministério Público ou do Judiciário, acarretar algum risco à saúde pública, ele não vai ter repercussão simplesmente na esfera administrativa, como a punição ao médico ou ao diretor técnico médico responsável por aquela violação. Vai ter, eventualmente, a aplicação de uma pena chamada de dano moral coletivo, que pode ser muito significativa para a empresa. Citei aqui o caso dos anúncios de médicos especialistas, são casos relativamente frequentes, e outras situações que também apareceram nesses últimos anos, em razão da pandemia, são as lives. Lives, no caso, envolvendo tratamento precoce, concorde-se ou não com o tratamento precoce, a questão é que o judiciário brasileiro ele vem entendendo que o médico ele não poderia defender em público o tratamento precoce em razão de não ter havido o seu reconhecimento pela Anvisa. Existem casos de condenação em razão dessas lives envolvendo o tratamento precoce, mas não precisa ser para o tratamento precoce relativo à Covid, poderia ser qualquer outra situação. Como a Bruna mencionou, os vídeos são a tendência, mas sempre que se faz um vídeo tem que tomar esse certo cuidado para que não envolva nenhum aspecto que coloque em risco a saúde pública. E se um vídeo dessa natureza eventualmente viralizar, é possível que o Ministério Público identifique uma situação passível de ajuizamento de ação e, eventualmente, o médico, ou a clínica, o hospital, ou a empresa da área de saúde, ela pode se ver na situação de ser demandada numa ação dessa espécie, que envolve, muitas vezes, um valor muito significativo. Tá? Então, eu acho que era isso, né, que eu gostaria de falar sobre publicidade médica. Marcos. Obrigado, Guilherme. Bom, temos uns 15 minutos para fazer um debate aqui. Eu vou lançar a primeira pergunta. Bom que, aí, como o Guilherme não entrou na LGPD, que acho que é uma questão que é importante quando a gente fala de publicidade e propaganda, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a área da saúde, já historicamente, e tem uma série de questões legais pela óbvia questão do sigilo das informações do paciente. Então, sempre foi uma área que sempre teve cuidado com as informações do paciente. No entanto, como vocês dois, principalmente Milton, Bruna, falaram da comunicação mais personalizada, né? E isso é importante, né? A gente tem um grande potencial das mídias digitais, principalmente essa possibilidade de eu enviar mensagens cada vez mais únicas para cada pessoa, para cada grupo de pessoas. E isso para fazer isso, a gente precisa ter dados dos pacientes. Como lidar? Então, vou deixar cada um responda dentro da sua área, né? Como lidar, primeiro, quais as boas práticas, né? Poxa, quais coisas legais podem ser feitas com isso, mas quais cuidados que a gente precisa ter, à luz não só da boa prática de comunicação, mas também da Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje existe para também proibir eventuais vazamentos e assim, práticas não interessantes com essas informações. Bom, Marcos, da perspectiva do direito, o que eu diria que são dois os principais cuidados. Em primeiro, o tratamento do dado e a disponibilização de um sistema
que assegure segurança para a transmissão e o armazenamento dessas informações. Mesmo que um vazamento de dados sensíveis não ocorra com o intuito de prejudicar o consumidor, o paciente, ocorra, a responsabilização advirá por uma simples razão de culpa na não prevenção desse risco, ou eventualmente até de uma responsabilização objetiva, o risco seria da empresa. Então esse é o primeiro aspecto, sempre se preocupar com a prevenção. Também, indo agora para o tema dos seguros, existem mecanismos securitários relativos a riscos cibernéticos. É claro que, mesmo que se faça um trabalho preventivo muito bom, nem tudo se consegue prevenir. Então, um mecanismo securitário, ele também entra em jogo para assegurar, né, as vítimas ou mesmo a coletividade, quando é um dano coletivo, uma indenização. Então, eu destacaria esses dois aspectos, o tratamento e o mecanismo securitário de proteção indenizatória. Muito bom. Bruna? Eu acho que daria para complementar, na verdade, reforçando esse ponto da importância da segurança desse dado, né? Então, antigamente a gente trafegava planilhas de lá para cá, né, com nome, e-mail, telefone, endereço, o tratamento que o paciente fez, né, de um lado para o outro. Então, esse cuidado, né, a personalização é muito importante, mas a gente precisa estar bem assegurado do sistema que a gente vai utilizar para que esse dado não vaze, né? Então, acho que mais isso. Muito legal. Milton? Eu acho que, trazendo assim para uma realidade nossa, na DU, o que acontece é normalmente trazer um parceiro, isso é muito comum, já um escritório, né, de direito focado na LGPD, e dessa forma a gente bate um papo antes do projeto, naquele próprio briefing que é feito, e a gente ali já consegue saber, bom, se a gente vai construir alguns sistemas, como por exemplo um aplicativo, vai desenvolver um site, a gente vai captar alguns dados, de que forma ele vai, para onde ele vai, qual vai ser o servidor que a gente vai contratar, se ele é mais caro, se ele é mais barato, se ele está nos Estados Unidos, se ele está aqui, enfim, a gente consegue dessa forma, inclusive até para a gente mesmo sair um pouquinho fora, porque é dispendioso de tempo, é um outro processo, é uma outra metodologia, então a gente joga para vocês a bola e eu acho que se eu pudesse indicar, seria exatamente isso. Você vai desenvolver qualquer ação que seja digital, né, para sua clínica, consultório, empresa, trazer um parceiro na área e poder construir a sua... Existe um protocolo, né, a gente desenvolve um protocolo de proteção. Acho que é basicamente isso. Legal. Então, a gente está falando de uma nova camada de compliance, né? Já tínhamos todo o compliance das próprias regras do próprio exercício, né, das atividades de saúde, agora, inclusive, para fornecedores como comunicação, né, seja digital, seja qualquer tipo de comunicação que utilize e faça tratamento de dados dos pacientes, e às vezes até não só dos pacientes, mas daqueles interessados, né, que ainda não são pacientes, são todas pessoas físicas e por isso precisam ter os seus dados preservados, como o Milton bem falou e a Bruna complementou, né, as agências agora precisam agregar essa competência, né, e claro, aí se traz o parceiro que domina essa área do conhecimento, e aí, no caso, o estabelecimento de saúde, quando for contratar, precisa tomar esse cuidado. E aí, quando a gente fala de marketing, né, eu me lembro que muitos anos atrás eu lecionava uma disciplina chamada Marketing de Serviços, e saúde, obviamente, é serviço, né? Eu lembro que tinha uma frase do David Packard, que é o P da HP, ele falava o seguinte, que o marketing é muito importante para ficar restrito ao departamento de marketing. E eu sempre me lembrava que quando falava disso eram os 8 P's, né? Produto, preço, praça, promoção, pessoas, processos, evidência física, produtividade e qualidade. E aí quando entra uma agência que precisa, dentro de todo esse cenário de algumas restrições que o Guilherme falou, principalmente para a Bruna e para Milton, como é que uma agência cria um ambiente saudável e positivo para poder comunicar, né, o que o estabelecimento de saúde faz bem, para poder fazer esse relacionamento acontecer com o público, com os pacientes, né, de uma forma positiva, sendo que uma boa publicidade não resolve um serviço ruim, né? Então, como é que se cria um círculo virtuoso para isso?
Bom, eu comentei um pouquinho, né, sobre a importância do marketing estratégico, né? Então, da gente integrar, por isso que eu falei que no início dos projetos a gente desenvolve uma modelagem de negócios, a gente utiliza o Business Model Canvas, né, que é uma metodologia muito interessante, né, que a gente consegue ver o negócio como um todo. E isso é super importante para o nosso time, para que a gente possa conseguir transmitir, conseguir entender também qual que é o objetivo do cliente com aquela estratégia. Então, acho que isso é uma etapa fundamental, a gente entender o negócio, né? Uma agência, se você contrata uma agência, um profissional para desenvolver o seu marketing, é muito importante que ele entenda o seu negócio, né? E uma imersão presencial é bastante recomendada e um ótimo briefing, né? Que as perguntas certas, né? Também uma boa agência vai fazer as perguntas certas para conseguir transmitir da melhor forma possível o tom de voz, né? A comunicação, qual produto, qual serviço evidenciar, né? Quais especialidades têm mais relevância no negócio e assim vai. Eu acho que a Bruna já falou aí tudo, se pudesse complementar, fazer os testes, é muito importante. Acho que a gente sempre, às vezes a gente se surpreende muito quando a gente monta todo esse cenário, utiliza uma ferramenta de desenvolvimento e de repente a gente percebe que ficaram algumas pontas soltas. E outra coisa que a gente acha muito importante também é a parte do benchmarking, da análise similares, que eu acho que está inserido em todos os processos de criação. Então, são essas duas que eu colocaria como para complementar nesse. Legal. Eu vou fazer a nossa última pergunta e depois já partir para as nossas saudações finais. Eu vou só fazer uma provocação e começar pelo Guilherme, porque uma coisa que é fato na prestação de serviços é que em algum momento o serviço vai falhar. Isso é normal, né? Principalmente um serviço tão humano quanto a saúde. E existe uma técnica que no marketing de serviços prevê, que é a recuperação de serviços, ou seja, ao invés de deixar para a pessoa que está na linha de frente improvisar, já ter um processo estruturado para recuperar, tentar corrigir o que aconteceu e tudo mais, quando a falha acontecer. Do ponto de vista, como a comunicação pode, no caso da saúde, que pode gerar uma judicialização, né? Guilherme, como é que você pode propor, de repente, ou pensar uma ideia, como poderia usar a comunicação em parceria com a área de operações dos próprios hospitais, de demais estabelecimentos de saúde, exatamente para prevenir uma futura judicialização, né? Como é que você vê, como é que isso pode funcionar a favor, inclusive, do compliance e de tudo mais que pode acontecer? Marcos, eu acho que a ideia por trás de toda a regulação da publicidade médica é o aspecto educacional e informacional. Então, a melhor prevenção é sempre destacar a informação, a instrução do destinatário da mensagem, evitando um tom sensacionalista, que essa é a expressão que aparece muito nas decisões judiciais e também administrativas sobre esse tema, evitando uma linguagem muito que eles falam mercantilista. Há uma preocupação muito grande com a saúde pública. E essa é a primeira imagem que deve ser transmitida em qualquer iniciativa publicitária dentro da atividade médica para se evitar algum risco de responsabilização. É claro que na prática o que se quer é sim divulgar o serviço, aumentar as vendas, conquistar mais clientes, mas isso tem que ser feito dentro desse limite jurídico, ético estabelecido principalmente pelo Conselho Federal de Medicina. Legal. E Bruna e Milton, aconteceu o problema, o paciente desceu o verbo nas mídias sociais, como é que as agências de comunicação podem ajudar o estabelecimento a fazer essa recuperação? Você mencionou até isso no ponto da tua apresentação. O feedback do paciente hoje cada vez mais ativo, né, no meio digital é um risco, né, digamos assim, de um erro, que todo serviço vai ter um erro, né, vai infringir em algo que desagrade alguém. Então, o que a gente orienta, né, é que seja respondido, né, seja sempre tratados esses possíveis erros e, se possível, então, respondido em público,
ou se é algo mais delicado, né, um contato mais direto com o paciente, para que as coisas sejam solucionadas. E aí a gente vê como realmente o marketing ele não funciona sozinho, né? Então, todo o cuidado, né, com esse paciente, a busca ativa por soluções e por melhoria por parte das organizações, ela é fundamental e o marketing vai apoiar nessa iniciativa que, né, é uma boa prática de gestão. Então, acho que seria isso. Milton. Bacana. Eu acho que quando a gente começa o desenvolvimento da marca, então quando a gente começa a desenhar essa marca e a gente conta lá, cria esse conceito junto com os profissionais, os proprietários, enfim, os sócios, e ali eu estou dizendo que eu tenho transparência, e ali eu estou contando um pouco sobre os meus valores e minha missão. Não faria sentido algum chegar nesse momento de crise eu tomar qualquer que seja atitude, por exemplo, de só escrever. Então, como a Bruna falou, em alguns momentos o contato direto, né, principalmente porque a gente está falando de uma marca na área da saúde, então o contato direto ele é imprescindível, tentar da melhor maneira possível, de pronto já fazer um report ali mesmo no próprio post. E acho que ser transparente, não tem muito segredo. A gente não pode dar muitas voltas, isso fica... a gente pode ficar uma coisa um pouquinho, como que a gente diz? Quando não é natural. Artificial, né? Acho que basicamente isso. Então, é interessante porque, então, para fazer as nossas considerações finais, até vou começar por você, Milton, mas eu acho que temos uma oportunidade aqui, né, de construirmos, a gente tem o CRM, que não é o Conselho Regional de Medicina, mas o Customer Relationship Management, né, que é a plataforma de gestão de relacionamento do estabelecimento com o seu cliente, que na verdade nesse caso é o paciente, seria então o PRM, ao invés do CRM, né, o Patient Relationship Management, para ser construído, acho que até uma oportunidade de negócios aqui para criar uma plataforma que possa antecipar crises, que possa tratar mais a saúde do que a doença e por aí vai. Então, eu queria agradecer a todos que nos assistiram, queria agradecer os nossos panelistas. Deixo aqui a palavra para vocês fazerem as saudações finais. Eu queria agradecer a CM, obrigado também, Marcos, obrigado, Bruna, Guilherme, e também deixar o nosso contato com vocês, tem ali no todo prospecto ali do nosso painel, dizer que a gente está à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Tem a caixinha que a Cia até ergueu ali, a gente deixou um brinde, um QR Code, para traçar um mapa de pontos de contato. Então, a ideia é quem quiser aproveitar para traçar os seus pontos de contato da empresa, a gente vai deixar 1 hora de consultoria para isso. Obrigado. Bom, agradecer também à organização do evento, ao convite, e aos painelistas aqui, né, o nosso moderador, e a todos que estão aqui. E também convidar vocês, a gente tem podcasts, né, a gente tem bastante conteúdo gratuito disponível para que possa orientar a boa prática do marketing digital na saúde. Obrigada. Também gostaria de agradecer a organização do evento, em especial ao Marcos, aos painelistas, pelas exposições, a todos que vieram e prestigiaram esse painel. E eu fico à disposição, caso após quiserem conversar sobre esses aspectos jurídicos relacionados à publicidade médica. Muito bem, o assunto é fascinante e extenso, daria para ficar uns 2 dias, fazer um summit só de marketing para a saúde, mas o nosso tempo é escasso, temos que deixar os outros conteúdos ocuparem aqui o palco. Queria então agradecer os nossos participantes do painel com uma salva de palmas e obrigado a vocês que nos assistiram.